Oi. Então, o que que aconteceu? Eu morava assim, daí quando eu vim embora em 2000 para Curitiba, voltei para Curitiba, daí eu fui procurar uma loja. Era a loja que aqui em Curitiba tinha a loja Libertação, para quem conhece Curitiba, fica no alto da Quinta. Mas eu morava no centro naquela época, então não tinha muita dificuldade de ir. E conto para vocês, né? Curitiba é frio, às vezes estava aquele frio com chuva, e dizia, ai, acho que não vou para lá. Não, vou, não, aquela coisa assim, né? Quando eu li esse livro aqui, eu fiquei com vergonha. Vergonha de o que essa mulher andou, tudo que ela fez, o que ela cruzou a Índia, e sempre em cima de burro, às vezes tinha lugares que eles iam, ela com o Coronel Oates, iam de liteira, você imagina, de liteira, deve ser desconfortável para burro aquilo lá, né? Porque às vezes era subida, né? E, e o Coronel Oates falava assim, nossa, ela suava muito, ela sentia muito calor, né? Porque a Blavatsky era russa, né? Então, vocês imaginem, para clima, né? E então eu fiquei com vergonha. Eu falei, meu Deus, no dia de hoje, né? Isso aí, 2007, eu tenho preguiça, às vezes, de ir para a loja, porque tá frio, tá garoando, tá isso, tá aquilo. Desde aquele dia, nunca mais eu tive preguiça, entende? Porque eu falei, você veja, ela andava de vapor, né? Eu fico imaginando. Então, tem gente que diz assim, ah, mas eu soube que de vez em quando a Blavatsky comia carne. Pense, a pessoa numa viagem, a pessoa numa, acho que, aí, a pessoa numa viagem, acho que eu caí aqui. Tirza, caiu a tua imagem. Aqui. Agora voltou. Pronto. É que eu bati com o livro no cabo do. Aí eu falei, uma pessoa está num vapor, imagine, no século XIX, né? 1800 e pouco, o que que se comia nesses vapores? Será que, se hoje eu tenho dificuldade, se eu for para a ilha aqui, a Ilha do Mel, aqui no Paraná, lá ele só serve, a única coisa que eu como é ovo e salada. Ele só serve um peixe e arroz, né? Então, imagine ela dentro de um vapor, atravessando, levava 3 meses, às vezes, de um lugar para outro que ela ia, né? Ainda tem uma aventura dela que o navio afundou, né? Tudo. Então, vocês imaginem as aventuras, né? Ela lutou com Garibaldi, junto com Garibaldi. Com isso, ela ganhou uma bala na espinha, né? E Nossa, tinha não uma sabia dificuldade, dessa. tinha uma dificuldade enorme para se locomover. Entende? Então, vocês vão ver que a vida dela é cheia de peripécias. Mas a gente vai resumir, estou resumindo, né? Daí tu vai deixar os livros aí, vamos colocar, e vou colocar também no final desse assunto, porque depois desse assunto da Blavatsky, a gente entra mesmo na parte da formação do universo, tá? Hum. Então, daí a gente deixa todos os livros referente a isso. E vou deixar também em PDF, que fica mais leve, para o WhatsApp. Ah, vou deixar assim, o PDF desses slides, tá? Vamos ver aqui. Tá, já puxei. Vocês estão vendo? Não, Oi? Não, não estão vendo. não. Então, Ainda então, não. Deixa eu puxar aqui. Agora vai. Vamos pôr em tela cheia. Está em tela cheia, né? Uhum. Aqui, esses senhores que são os presidentes, né? Então, aqui temos o Coronel Wolff, que foi o primeiro presidente da Sociedade Teosófica, a Anne Beza. Depois o terceiro, esse aqui, eu esqueci o nome dele. Opa, desculpe.
Ó, aqui. Daí nós temos o Gina Rajadasa. Daí, esse daqui também. Esse daqui foi, eu acho que, digamos assim, o presidente da Sociedade Teosófica, que tinha mais uma aura de. Acho que se não era uma das últimas encarnações dele, eu tava já era um discípulo aceito, bem aceito, inclusive. Entende? Ele foi o Srihan, esse aqui é o Srihan. E ele foi o pai da Radha Bunier, que ficou 25 anos. Esse aqui ficou bem pouquinho, foi o tempo de sair, do Srihan morrer, daí ele ficou um pouco de tempo e daí entrou a Radha Bunier. Então, nós vamos falar de Helena Petrovna Blavatsky, ou Madame Blavatsky, ou simplesmente HP Bell. O que você colocar no Google, você vem imagem, vem texto. Então, vamos ver a Helena Petrovna Blavatsky, ela nasceu dia 12 de agosto de 1831. Dela morre em Londres, em 8 de maio de 1891. Então, veja bem, ela não chegou a completar 60 anos, né? Ela foi a responsável pela sistematização da moderna teosofia e foi uma das fundadoras da Sociedade Teosófica. Os seus mais importantes livros são Isis sem Véu e A Doutrina Secreta, escrita em 1875 e 1888, respectivamente. Então, a Blavatsky ela nasceu na cidade de Ekaterinoslav, situada às margens do rio Dnieper, no sul da Rússia, atualmente território da Ucrânia. O sobrenome Blavatsky deve ser um curto casamento com um homem bem mais velho, chamado Nikifor Vassilievich Blavatsky. Ela casou aos 17 anos de idade. Vamos falar um pouquinho aqui. Então, o que acontece? Ela já era uma criança e uma adolescente fora do comum, né? Ela não parava e ela viu que a única forma dela ter liberdade para ela fazer as investigações que ela queria era casando. Até pouco tempo muitas mulheres faziam isso, né? Eu vou casar assim eu fico livre. Então ela casou com 17 anos, mas parece que não houve assim relacionamento, porque se eu não me engano, não quero falar errado, depois eu vou investigar aqui. Ela, ela já saiu para viajar, quase que na lua de mel, no dia seguinte, assim, sabe? Então, e até uma coisa que era o senhor Blavatsky que pagava as contas delas para ela viajar, né? Então, ele é o sinal que ele concordava, né? E lógico que ela já deve ter pensado isso, já devia ter conversado com ele, porque estava tudo armado, né? Então, é o Blavatsky é o nome de casamento dela, porque o dele do pai é Petrovna, tá? Aí tem muita coisa, lógico que ela tinha uma espiritualidade muito grande, né? E, e aí tem aqui umas curiosidades que eu trouxe. Nascimento em tempos conturbados. Então, ela nasceu ela nasceu quem envolveu o próprio batismo de Helena Petrovna, né? Essa o pessoal acha que é digna de nota. Porque uns dizem que ela teve, assim, um presságio bom, outros dizem que ela teve presságio ruim, né? Então, ela nasceu quando a cólera asiática estava matando muito, né? Ali, principalmente nas terras ocidentais. E em seguida levou à destruição de todo o Império Russo e depois também a grande parte da Europa. Populações inteiras eram eliminadas pela sua marcha mortal. O irmão do czar Nicolau, o grão-duque Constantino, foi uma vítima no sul da Rússia, né? Na casa dos... Porque a Blavatsky, ela nasceu na monarquia, tá? A família dela, a mãe dela, se não me engano, era uma princesa. Foi uma vítima. Caixões eram empilhados em todas as partes esperando sepultamento. Era um mau presságio nascer em tal época. Então, para os russos,
Já era isso, teve mais mau presságio ainda. Em meio à agitação, Helena nasceu prematuramente e com saúde tão delicada que a família optou por batizá-la imediatamente, para que ela não morresse. Não morresse com a carga do pecado original, né? Que os católicos, tanto, tanto otomanos, né? Como o, aqui do Ocidente, não, tem essa questão que pode morrer pagão. Um relato dramático ocorrido é feito pelos seus parentes, né? Então, a cerimônia do batismo na Rússia ortodoxa era cercada de... Era muita coisa, tá? Era uma parafernália. E tinha grandes velas acesas. E pares de madrinhas e padrinhos. Não era só um, como nós temos aqui. Eram vários padrinhos e madrinhas, né? Então, a cada um dos atores e espectadores eram fornecidas velas de cera consagrada durante a semana. Além disso, onde é que eu tô? Além disso, todos tinham que permanecer em pé durante o ritual do batismo. Na religião grega, ninguém era autorizado a sentar durante o serviço religioso, ao contrário do que ocorre na Igreja Católica Romana e nas igrejas protestantes. O salão selecionado para a cerimônia, na mansão da família, era grande, mas a multidão de devotos ansiosos por assistir à cerimônia era ainda maior. Tia Nádia, a criança madrinha do bebê, essa criança nasceu, parece que um ano antes que ela, né? Bebê poucos anos mais velha que sua sobrinha, cuja idade era de apenas 24 horas. Foi designada como representante de um parente ausente e estava na primeira fila. Quer dizer, que era outra criança, né? Imediatamente atrás do venerável Protópope, que é o sacerdote ortodoxo. Sentindo-se nervosa e cansado, pensa, uma criança fica em pé 1 hora, né? E agosto é calor, né? Não vamos esquecer que agosto é calor na Rússia. Está em pé por quase 1 hora. A criança sentou-se no chão, sem que os mais velhos percebessem. Começou talvez a cochilar no salão superlotado naquele dia quente de agosto. A cerimônia estava prestes a terminar. Os padrinhos estavam justamente renunciando ao ser maléfico e suas ações. Uma renúncia enfatizada na igreja grega por um tríplice cuspir sobre o inimigo invisível. Quando a criancinha, brincando com sua vela acesa, aos pés da multidão, colocou fogo inadvertidamente nos longos paramentos do pátio. Ninguém notou o incidente até que já era tarde. Então, ali falam que várias pessoas tiveram queimaduras, inclusive o sacerdote, né? Então, aqui dá para ver as velas, né? Eu peguei uma imagem da internet. Então, vocês imaginem, uma criança, né? Que possivelmente estava saindo, estava meio gatinhando ainda, sei lá o quê, uma vela desse tamanho, né? Ali ninguém percebeu, né? Então, esse foi outro mau presságio, de acordo com os supersticiosos crentes da Rússia Ortodoxa. E a inocente causa disso estava condenada aos olhos de todos na cidade a uma vida instável, cheia futura bravasca de vicissitudes e problemas, tá cheia de problemas. Mas houve também um bom presságio. De acordo com o calendário juliano, usado então na Rússia, a criança havia nascido ao redor da meia-noite, de 30 para 31 de julho. E segundo os anais do folclore russo, tinha por isso o poder de vencer as forças maléficas, inclusive demônios e feiticeiros. Bom, se a gente vê a vida da Blavatsky, né? A gente pode dizer que ela teve um pouco dos dois, porque ela teve sérios problemas, comprou problema com os jesuítas, daí os jesuítas vão ter aquele caso lá dos Columbe, né, que acusam ela de charlatã, somente 100 anos depois que fica comprovado que ela não era charlatã, né? Então, dizemos assim, eu acho que ela teve um pouco dos dois, porque, segundo o mestre Tume, ela em séculos, hein? Olha, em séculos ela foi a única que servia para o serviço deles, que era trazer
esse conhecimento, que até então era oculto, né? Dos sete corpos, tudo que nós vamos ver daqui para frente. Trazer esse conhecimento para o Ocidente, né? E até para o próprio Oriente, porque o próprio Oriente, às vezes, lá na Índia, tem regiões que eles entendem bem errado o karma. Isso que a doutora Nibesa, ela falava, pior do que não saber nada sobre o karma é saber um pouco e criar situações que não condizem, né? Então, eu coloco isso aqui porque eu penso assim, ela trouxe um pouco de cada coisa. Então, vamos lá. Oh, meu Deus, cada vez que eu fecho para falar com vocês, ele dá esse problema. A rigor, a grafia correta e coerente com a forma feminina russa do sobrenome seria Blavatskaya. Já Petrovna é um patronímico, ou seja, identifica o pai. Deste modo, Petrovna significa filho de Petra, de Pedro. Blavatsky era filha do coronel Fetter von Hahn e Helena de Fradiev, uma conhecida escritora de romances. Pela parte materna, ela era neta da princesa Helena Dolgorukov, botânica e escritora. Depois do precoce falecimento de sua mãe, em 1842, Helena cresceu sob cuidado de seus avós em Saratov, onde o seu avô era governador. Helena era uma talentosa pianista e, segundo várias testemunhas, era dotada de poderes psíquicos ou sobrenaturais, porque ela via o mestre dela desde pequena, tá? Que é o mestre Mori, né? Com essa personalidade da Blavatsky, ela só podia ser do primeiro raio, né? Não tinha jeito de, né? Então, desde nova, mostrou-se interessada no esoterismo, lendo várias obras da biblioteca pessoal do seu bisavô, que tinha sido iniciado na maçonaria no final do século XVIII. Aos 17 anos, Helena casou-se com Nikifor, né, como já vimos, né, Blavatsky, vice-governador da província de Erevan, na América. Desculpe, na Armênia. Helena aceitou casar-se com a esperança de adquirir independência. Afastou-se do marido quando ainda estava a decorrer a lua de mel e iniciou uma série de viagens que incluíram a Turquia, Egito e Grécia. Então, vocês vão imaginar ela com 17 anos, lá no século XVIII, viajando sozinha por esses países, né? Então, como é que ela se encontrou com o mestre dela? Aí ela estava mais velha um pouco. Em alguma dessas viagens, ela foi acompanhada por Albert House, um explorador natural dos Estados Unidos, também interessado no esoterismo, e que era membro de lojas maçônicas. Segundo conta-se, em seu aniversário de 20 anos, em 1851, Helena estava com seu pai em Londres, quando pela primeira vez encontrou-se com seu mestre, que ela conhecia de visões e sonhos desde a sua infância. Esse mestre seria o iniciado oriental de Rajput, ou Mahatma M, ou Mestre Moria, como é conhecido entre os teósofos. No mesmo ano, Blavatsky embarcou para o Canadá, depois viajou por várias partes dos Estados Unidos, México, América e Sul da Índia. Então, aqui eu quero fazer o que ela viu, porque quando ela estava lá no parque, com o pai dela, estava assim um desfile, digamos assim, de vários como é que eu vou dizer para vocês? Tinha uma delegação em Londres de vários sacerdotes, eram também príncipes, reis, entende? Que tinha vindo para o Ocidente. Eles tinham uma delegação, um negócio mundial. E o mestre Moria estava ali também. Isso é prova que a gente sempre fala que os mestres não são pessoas mortas. Eles são seres vivos. Tá? Só que eles
se tornaram homens perfeitos. Eles só reencarnam se quiserem. Então, eles têm o domínio de aparecer quando eles quiserem, né? Então, a gente diz que eles são seres vivos, né? Não é? Porque às vezes a pessoa imagina assim, o mestre mora, o mestre tal. Estão numa nuvenzinha lá, né? Meditando. Não, nada disso. E diz que eles trabalham e é muito, né? Então, ela diz que, conta também aqui no livro da Silvia, que ela, quando viu, a intenção dela foi correr para o mestre, né? Ele estava a cavalo, tá? E ela fez menção de correr, ele fez sinal para ela que não mostrasse para ninguém que ela conhecia ele. E ela retrocedeu. Então, vocês vejam bem que ela conhecia bem ele, que ela conhecia até o gesto dele, fique quieto, pare aí, né? Que ele fazia. Aí, sua primeira tentativa de entrar no Tibete falhou, retornando então à Inglaterra, passando por Java. Em 1855, então ela nasceu em 31, ela tinha 24 anos, né? Isso, né? 55 menos 31, 24. Retornou à Índia e foi bem sucedida em sua tentativa de entrar no Tibete através de Caxemira e Ladakh. No Tibete, passou por um período de treinamento sob a influência de seu mestre. Então, ela fica com o mestre Moria lá no Tibete. Tá? Para entrar no Tibete é muito difícil, era muito difícil naquela época para homem. Imagine para uma moça, para mulher, né? E é assim, se for no Tibete hoje, perguntar pelo mestre Mor, ninguém conhece, ninguém sabe. Porque eles conduzem a pessoa até eles, tá? Daí, em 1858, então, 55, ela ficou 3 anos lá. Foi para a França e para a Alemanha. E retornou à Rússia no mesmo ano, passando um curto período com sua irmã Vera, em Pequechov. De 1860 até 1865, viveu e viajou no Cáucaso, passando por experiências, então foram 5 anos, por experiências e crises de natureza. Aqui é isso? Experiência, crise de natureza psíquica. O que lhe possibilitou, segundo ela própria, adquirir total controle sobre seus poderes psíquicos, né? Porque ela tinha vários poderes, né? Partiu da Rússia novamente em 1865 e viajou extensivamente nas Balcãs, Grécia, Egito, Síria e Itália, entre outros lugares, né? Então, vocês vejam bem que, apesar de ela a Blavatsky já era uma discípula aceita, né? Mas ela teve que ainda fazer um treinamento, né? Com o mestre, com esse pessoal do sufismo, entende? Então, não foi bem assim. Ela teve que. O que eu quero dizer é que não cai em nada assim, sabe? Um daulau. Você tem que trabalhar. No nosso caso aqui, que nós não somos nem discípulo, nem discípulo aceito ainda, a gente tem que estudar, né? Mesmo o pessoal diz, mas se eu fiz isso em vidas passadas, já fiz, já, por que que eu tenho que estudar? Não, você tem que relembrar, rememorar, né? A outra encarnação, a gente diz que passa pelo rio Lete, que é o rio do esquecimento, né? E nós somos agraciados pelo esquecimento, que nós ainda não temos capacidade psíquica, emocional, para olhar para um filho, ou olhar para um pai, olhar para o marido e ver o algoz de vidas passadas. Nós não temos essa. Só quem já conseguiu a autorrealização, que tem controle perfeito da mente e das emoções, que consegue lembrar de todas as reencarnações. Então, passam com a cabeça para fora do Rio Letes. Nós não. Nós cobrimos e daí nós esquecemos. E a gente é abençoado com isso. É uma forma de proteção para a gente, né?
Em 1868, retornou à Índia via Tibete. Nesta viagem, Blavatsky, segundo conta-se, conheceu o mestre Kutumi e hospedou-se na sua residência no final de 1870. Tem os livros dos mestres lá, que até o Ricardo já estudou. Ai, como é que é o nome dele? Que tem até Margarida, que tem até a figura da casa do mestre, o rio ali, tudo. Os mestres e a senda, né? É isso, né? Que o Ricardo estudou por segundo, acho que naquela das terça-feira. Então, ela conta, mostra o desenho da casa do mestre e tudo. Então, hospedou-se em sua residência no final de 1878, 1870. Retornou a Chipre e à Grécia. Embarcou depois para o Egito, no porto de Pereia, na Grécia. O navio por onde viajava a caminho do Egito naufragou, próximo à ilha de Spetsai, em 4 de julho de 1871. Salva foi para o Cairo e fundou a sociedade, mas é porque ela achava que os mestres não diziam para ela o que ela tinha que fazer, assim, o que ela tinha que fundar. Ela tinha que descobrir o caminho, o que era. E ela achava que era espiritismo. Vamos lembrar que nessa época o espiritismo na Europa estava assim, né? Mas não era o espiritismo que nem nós conhecemos aqui no Brasil. Era um espiritismo onde eles tentavam falar com pessoas mortas aparecendo, né? Era muito assim, muito. Como é que eu vou dizer para Espiritismo você? americano, né? São Isso, os era o espiritismo. ghosts. Não, não é um contato, é para saber se realmente Não, eles não. existem ou Isso, não, né? isso mesmo, Priscila. E levantar a mesa, tinha aqueles problemas das mesas, as mesas falantes, inclusive, também, né? Então é esse tipo de espiritismo que ela frequentava. Foi onde, inclusive, encontrou o Coronel Wolcott, né? Então, ela achava que era o espiritismo, ela estava focando ali. Depois ela vai descobrir que não. Então, onde pretendia inicialmente incentivar os fenômenos espíritas e mediúnicos, codificado por Allan Kardec, para aos poucos introduzir os ensinamentos do cultismo e demonstrar a natureza maiávica, né? Ou seja, ilusória, uma perspectiva teosófica de tais práticas. Mas aí também não deu muito certo. Eu quero mostrar, agora eu vou entrar aqui ainda das viagens um pouco, do livro do Oswaldo, que ele faz uma cronologia para a gente, de todas essas viagens, né? A gente tem uma parte cronológica aqui. Então, o livro dele é esse daqui, tá? Tem na editora Teosófica, não foi a editora Teosófica que publicou, mas tem na editora Teosófica também para vender. Ou fala com ele. Depois eu te deixo tudo isso certinho. Então, em itálico estão os locais de influência árabe-islâmica, porque esse livro aqui do Oswaldo, o objetivo do Oswaldo foi mostrar a influência sufi na vida da Blavatsky. E ela fez amizade com todos aqueles chefes, né? Sufis de várias tribos. Tinha uns que não eram nem tribo, né? Tinha uns que eles tinham uns palácios enormes, eles tinham toda uma região que eles comandavam, tá? Então, e ela ficou muito assim conhecida entre eles pelo conhecimento dela. Então, ela era uma figura respeitada no meio sufi. Então, em 1849 e 50, ela viaja para a Turquia, né? Grécia, Egito e França. Então, a Turquia aqui tem essa influência islâmica. 1856, 57, Índia, Caxemira, Ladakh, Tibete e Burma. Desde o ano 1000, já havia áreas da Índia com ocupação islâmica e havia, claro, atividades sufis. Eu quero lembrar que quando a gente fala em sufismo,
Nós estamos falando da parte esotérica do islamismo. Tá? E também não estamos falando de fanatismo aí, do islamismo, né? Que é o que a gente tem visto hoje por aí, é um fanatismo, né? Não, aqui é aquela parte esotérica, que é muito linda, inclusive. 1860 a 1865 viaja pelo Cáucaso, região com muitos povos e tribos islâmicas e de grande proliferação do sufismo, Naqshband, escola espiritual. Ó, vamos lá. Em 1866 e 67, viaja pelos Balcãs, região de grande influência otomana. Egito, Síria e Itália, período que abrange a residência do emir Abdelkader, o principal marabute, né, de Damasco, no seu exílio na Síria e Líbano. Em 1871, embarca para o Egito, onde no caminho seu navio naufraga, que é aquele naufrágio lá que nós vimos. Em 1871-72, fixa residência no Cairo, viaja ainda à Síria, Palestina e Líbano. Tá? Então, o livro aqui é do Oswaldo Condé, né? Eu já deixei ali, Filosofia e Sufismo, mas é um trabalho muito bom que ele faz aqui, tá? É um trabalho de pesquisa que ele faz, que a gente quase não encontra por aí nos livros que estão por aí, tá? E daí ele coloca também, na segunda parte do livro, ele coloca a biografia de todos os grandes pensadores e esse pessoal sufi, tem até a Maria Montessori aqui, que ela teve contato. Então, interte para seus familiares, Blavatsky fica desolada com os participantes do grupo. O que que ela fala? Ela ficou muito assim, porque alguns fingiam ser médiums, enquanto outros eram alcoólatras, né? E ainda tinha do outro lado, né, as entidades que também eram charlatãs. Então, ela viu o charlatanismo dos dois lados, do lado físico e do lado espiritual. Vinha um ser lá, acho que era aqueles espíritos brincalhões, né, que diziam que era um fulano de tal. E ela via, porque ela era clarividente, né? Ela era clarividente e então ela via que não era aquele ser, não era quem eles estavam dizendo que era. Como elas viam também o charlatanismo naqueles que diziam que estavam recebendo aquele espírito, estavam fazendo, estava acontecendo. Então ela ficou assim, que ela não pensava que o ser humano podia, podia, vamos dizer assim, mentir de tal forma, né? Então ela fica bem desolada e viu, e foi isso que ela viu que não era o caminho dela. Quero fazer um gancho aqui, porque às vezes a gente fala que a teosofia tem que cuidar muito, a teosofia cuida muito com a parte do espiritismo. Porque vamos conversar. Não é que a teosofia não aceita o espiritismo. Não. Ela era clarividente. E ouvia também. E sentia. Né? Ela era tudo. Clara e tudo. E nós? Será que a gente sabe que vamos num centro, o espírito, o ser que está ali, é ele mesmo que está falando? Né? Então, é essa pergunta que eu fiquei para mim, né? A reflexão disso daí. Eu não vejo, não cheiro, não faço nada, né? Não sinto, não escuto. Como é que eu vou ter certeza que ali é a entidade mesmo que diz que é? Então, isso fica muito difícil. Por quê? Porque do Espiritismo, a codificação do Allan Kardec é muito bonita, tem orações muito lindas, entende? Inclusive de como se portar. Eu acho que o que puxou a Blavatsky, porque o kardecismo, eles trazem de uma forma que chegue mais nas pessoas do que a teosofia, a questão do autoconhecimento, né? A pessoa mesmo se cuidar, vamos dizer assim, se olhar para dentro e crescer, né? É o autodesenvolvimento e o autoconhecimento. Então, ela tentou pegar isso, o que o Kardec fez, né? E a fórmula
como eles fazem para as reuniões, o que nós temos pessoas assim, o Chico Xavier, que podemos citar aqui no Brasil, né? Ser fantástico, né? Tem o Divaldo Franco, também outro ser fantástico, as palestras dele são maravilhosas. E eu acho que ela tentou fazer uma base daí para, no próximo passo, colocar a teosofia, né? Mas não dava, não deu, né? Se alguém quiser falar alguma coisa, pode falar. Quiser fazer alguma pergunta, então tá. Então vamos para frente. Então foi isso que ela expressou isso para os seus familiares, né? Numa carta que ela ficou e alguns fingiam, ó, serem médios, enquanto outros, né? O grupo não durou muito tempo e não alcançou objetivos iniciais, porque uma pessoa que ela finge que está incorporando, finge alguma coisa, o que que vai acontecer? Ela não vai querer saber de autoconhecimento, ela quer um autoengrandecimento, talvez, né? Mas não vai estar interessada. Daí, depois de viagens através do Oriente Médio, retornou por um curto período de tempo a Odessa, na Rússia, em julho de 1872. Segundo Helena, na primavera de 1873, o seu mestre deu-lhe instruções para seguir para Paris e depois para Nova York. Em outubro de 1874, né, faltando praticamente um ano e um mês para fundarem a Sociedade Teosófica, a Sociedade Teosófica foi fundada em 17 de novembro de 1875, ela conheceu o coronel Henry Stell Oakwood, bem como William Pan Judy, um jovem advogado irlandês em Nova York. A fundação da sociedade, e ela conheceu o Oakwood em um centro espírita. E daí os dois chegaram à conclusão, foi aí que daí eles formaram um grupo, eles formam um grupo, né? Mas que não deu certo. Mas daí eles chegaram à conclusão, trocaram experiências, ela com as dela, ele com a porque ele gostava muito de pesquisar, né, o oculto. E viram que não tinha nada a ver com o que eles queriam buscar. A fundação da Sociedade Teosófica se deu em 7 de setembro de 1875, mas eu falei 17 de novembro, porque acho que eles vão depois. 7 de setembro de 1875, com a participação de 16 teósofos. Helena Blavatsky, Coronel Olcott, Jude, Charles Sotterham, Dr. Charles e Simon, a W.L. Alden, né? Então, todos os 16 aqui. Dr. Brito e sua esposa, e seus nomes constam nas minutas elaboradas pelo então secretário William Jude. Tá? Agora, uma coisa que eu vou dizer para vocês. Uma coisa muito difícil é de criar uma loja teosófica. Porque para criar uma loja teosófica, precisa ter 7 membros, né? 7 pessoas filiadas à Sociedade Teosófica. Só que, quando você consegue os 7, um desiste, tá? Então, aquilo ali fica como um guete, né? Nós chamamos de guete, que é o grupo de estudos teosóficos. Às vezes, a Loja Libertação foi uma que ficou muitos anos como guete. Porque quando ficava, conseguimos, vamos fazer os documentos e tal, um desistia. Aí começava tudo de novo. Porque a gente vê, não sei se vocês que têm a guia na Rosa Cruz, né? Nós temos o Simão na África, que tá. Não sei se você tem essa dificuldade, que as pessoas elas querem as coisas de graça, elas querem receber, né? E não sabem elas que são elas que têm que estudar qual a forma de vida que eu vou sentir a plenitude, né? Para conseguir alcançar a autorrealização, deixar muitos hábitos, né? Muitos hábitos. Então, as pessoas ainda não querem fazer esse trabalho. Vocês imaginem no século XVIII, aonde, principalmente a Europa, era
aquela coisa assim que... Então, me mostre, me prove que você está falando a verdade, né? Então, aí não tem prova, né? Então, a própria Blavatsky, daí, ela se valeu, né, de muitas... fazer essas... Como é que eles disseram ali? Por exemplo, quando ela conheceu o Sinnett, ela queria convencer. O Sinnett era um editor, nós vamos ver mais para frente. O Sinnett era o editor-chefe do Pioneer, acho que é Pioneer, né, em inglês, na Índia. E, para eles era importante, né, ter um editor, né, na Sociedade Teosófica. E eles foram conhecer. E, por outro lado, ele também estava interessado no conhecimento da Blavatsky. Mas ele não estava entendendo bem, não estava aceitando também, queria provas, coisas assim. Aí a esposa dele serve chá para eles ali, por um momento ele senta, quando ele volta, ele diz, mas cadê a minha xícara? Cadê a minha xícara? Cadê a minha xícara? Daí ela falou, procure dentro da almofada. A almofada? Ele falou, é. E a almofada era costurada, né? E a xícara estava lá, estava dentro da almofada, né? Por momentos, caía flores no ambiente. Então, ela teve que usar dessa estratégia, uma para despertar aquelas pessoas que eram muito materialistas, outro porque queriam a comprovação, até que chegou uma época que o próprio mestre falou, vamos parar com isso. Agora vamos trabalhar de verdade. Entende? Então, mas ela dizia que era muito desgastante fazer isso, né? Porque dependia muita energia. Então, ela se cansava muito e ela não gostava de fazer. Para frente. Então, aqui ó, é o Olcott, né? Ele sempre usou essa barba. Ele chamava de coronel porque era a patente dele na Guerra da Secessão. Aqui é a mudança para a Índia. Então, em 1882, Blavatsky e Olcott adquiriram uma grande área em Madras, na Índia, no bairro de Adyar, estabelecendo oficialmente lá a sede internacional da Sociedade Teosófica, né? Então, essa é a sede internacional na Índia, às margens do rio Adyar. 17 de novembro é a data que se comemora a fundação da Sociedade Teosófica no mundo inteiro. Lembrei. Aí, ela teve, antes de fazer a doutrina secreta, ela escreveu o Isen Sem Véu. Eu tive até a graça de comprar o Isen Sem Véu no sebo, comprei no sebo, dizia perfeito estado, tá? Gente, veio em perfeitíssimo estado. Eu acho que a pessoa que comprou pensou, opa, vou ler aqui umas coisas legais, a Isis Sem Véu, né? Então, mas não tinha nada do que a pessoa queria, porque não tinha sido dava para ver que o livro estava intacto, intacto mesmo. Então, em setembro de 1875, Blavatsky publicou sua primeira grande obra, Isis Sem Véu, uma obra que menciona a história, o desenvolvimento das ciências ocultas, a natureza e origem da magia, assim como as raízes do cristianismo. E, segundo a perspectiva da autora, os erros da teologia cristã e as falácias estabelecidas pela ciência ortodoxa. Então, você sabe que ela já arrumou briga com os cientistas, quando ela publica Isis Sem Véu, né? E arrumou briga com o cristianismo. Ela fala, ela acredita no cristianismo, ela acredita no Jesus, ela acredita nas palavras do Jesus. O que ela combate é o que foi feito depois, né? Em nome de Jesus. Nesse mesmo ano, Blavatsky foi naturalizada cidadã estadunidense. Em 1878, Blavatsky e Olcott transferiram a sede da sociedade para Adyar, na Índia. Conheceram, nessa altura, Alfred Percy Sinnett, né? É isso que eu estava falando dele, o editor do jornal oficial do governo da Índia, o pioneer de Allahabad,
E esse contato foi extremamente importante para Blavatsky e para a sociedade teosófica, porque além de ele ser um homem influente, né, ele tinha tinha um meio de comunicação, né? Na época, um jornal era o que tinha de melhor. Daí, em outubro de 79, foi iniciada a publicação da primeira revista teosófica, The Theosophies, ainda publicada, ou ainda hoje ela é publicada. E Blavatsky era a editora responsável. A Sociedade Teosófica rapidamente cresceu, tendo a ela associada pessoas de grande importância. Em 1880, Blavatsky e Oakut passaram algum tempo no Ceilão, atual Sri Lanka, o que estreitou ainda mais o apreço deles para o sistema ético do budismo esotérico Mahayana. Em setembro desse ano, Blavatsky e o coronel Oakut visitaram Sinit e sua esposa em Simla, na Índia. O sério interesse de Sinit nos ensinamentos e trabalho da Sociedade Teosófica fez com que Blavatsky estabelecesse correspondência entre Sinit e os Mahatmas Kutume e Moria. Aqui, vamos parar um pouco. Então, o que acontece aqui é que essas cartas aconteceram porque o Sinet insistiu muito, que ele queria conhecimento, ele queria aprender. Não se teve início de querer fazer uma correspondência, querer fazer carta, publicar isso, que agora estão publicados nessas cartas, nada. Mas ele insistiu tanto, tanto, tanto. Quem cede, acho que por primeiro é o mestre Kutume, que é o mais calmo, mais tranquilo, né? Só se vocês terem uma ideia, você vai ver depois umas cartas. O mestre Mori escreve com vermelho e o mestre Cine escreve com tinta azul. Não é tinta, né? Aí, aí eu sei que foi então, depois de muito o Sinet indagar. O que que acontece? A gente cria, pensa assim, no dia de hoje, como se fosse o dia de hoje, e tenta, mas a gente tem que se colocar lá, naquela época, fim do século XIX. Eles estavam com pessoas, né, esses 16 ali, depois mais o Sinet, estavam com pessoas que não entendiam nada de ocultismo, nada. As pessoas que achavam que o corpo físico é só o que tem, acabou e morreu, acabou e é por aí. Vocês estão entendendo? Então, o Cid fazia muita pergunta, era muito curioso, né? Então, o mestre, ele começa uma comunicação com o Cid para explicar. Inclusive, as cartas, a, a Margarete, que estuda bastante as cartas, talvez confirme o que eu vou falar, elas não têm, o que elas têm são instruções para o dia a dia, que eles. Gente, a gente acha assim, mas o pessoal que fundou, eles eram, então, expertos, né? Não, eram pessoas com inteligência, porque para estudar a teosofia, para estudar a Rosa Cruz, tem que ter um mental, né, um intelecto que entenda, senão não entende o que eles falam. Mas que não conheciam ainda, isso que a gente tem que se pôr nesse contexto. Tá? Um dia, numa das. Lá que eu fiz lá no Realidade Fantástica, eu falei sobre as cartas do mestre, daí eu vi a pergunta de um rapaz, depois lá no chat, no YouTube, e ele diz assim: Mas por que os mestres não vêm agora nos ensinar, né? Mas agora nós já conhecemos tudo isso. Hoje nós conhecemos, se a gente olhar, nós conhecemos muito, mas muito, o nosso conhecimento hoje é muito maior do que o conhecimento do pessoal do século XIX, né? Dos cientistas, enfim, da Europa, do Ocidente. Então, aquela época era necessário fazer um beabá do cultismo, era necessário. Vamos dizer assim, chegar ao pai sem precisar ter contato com ninguém, né? Que é o autoconhecimento, que é isso que a gente faz,
Eu posso, na minha casa mesmo, sozinho, eu não preciso de um padre dizer que eu estou livre, que eu estou abençoado, que eu estou isso, que eu estou aquilo, né? Então, esse conhecimento do livre-arbítrio, o pessoal não conhecia. Porque, na verdade, começa que o livre-arbítrio é algo que já foi extirpado lá no século IV. Quando saiu a ideia de livre-arbítrio, ó, vamos cortar isso aqui, como muitas heresias, que era chamada as várias vertentes do cristianismo, foram exterminadas totalmente, né? E como também no Concílio de Constantinopla de 553 foi tirado totalmente da Bíblia, porque o cristianismo primitivo tinha reencarnação, né? Tinha tudo que nós estudamos, e eles tiraram. Então, para mim, depois, uma hora, com calma, pode conversar sobre isso, né? Que foi o Justiniano, foi no governo de Justiniano, e foi a Teodora, né? Que aproveitou e falou: ó, você vai perder o poder. Se continuar com essa história de livre-arbítrio que chega a Deus sem precisar de ninguém, você vai perder o poder. E ninguém quer perder o poder, né? Então, eu houve também ali a Teodora, ela era uma dama da corte, né? Então, antes de conhecer o Justiniano, e aí, quando ela casa com o Justiniano, com o imperador, ela manda matar, né? Umas 30 das amigas dela. E daí o Papa chega para ela, o Clemente, e diz: olha, você está cometendo, você está arrecadando um karma terrível aí para você. Então ela falou: não, então vamos acabar com o karma. Ela era assim, né? E aí, bem no século IV também, estavam se fazendo os dogmas da igreja cristã. Eles estavam escolhendo o que, que ia ficar, o que, que não ia ficar. Tanto é que foi nessa época que o credo cristão é diferente do grego, justamente foi nessa época que foi tirado, né? Então, foi retirado. E daí, o que que a Teodora faz? Ela percebe que o Justiniano tinha, assim, queria ficar no poder, então ela junta tudo isso e ela incentiva ele, né, a fazer o concílio, chamar todos os bispos, tudo, para decidirem de tirar essas coisas da religião. E ela achando que ela retirando da Bíblia também, ela não ia sofrer as ações do karma, né? E aí a coisa acontece. Como acontece até hoje, né? Como acontece. Eu digo sempre, a minha mãe sempre me dizia assim: pesquise, mas pesquise a história que a história não conta, né? Porque a gente sabe que a história é muito camuflada. Tem muitas. Cada época, escreve do que ele apetece. Por isso que quando falam, eu acredito na Bíblia, eu falo, peraí, eu acredito na Bíblia, vírgula, né? Tem muita coisa que a gente não Aham, sabe, que foi tirado, que foi escondido, que foi interpretado de maneira diferente. exatamente. Então, Então, sempre com um salvo. dos estudos que a gente tem, Priscila, na Sociedade Teosófica, é o estudo do cristianismo primitivo, né? O Raul Branco, ele é especialista no cristianismo primitivo. Então, em outubro de 1879, foi iniciada a publicação então eu já falei, acho que isso aqui eu já falei, né? Blavatsky, que eu passar algum tempo, acho que aqui eu já falei. Então, essa aqui é a carta. Daí começou essa comunicação dos dois mestres, do mestre Kuthumi com o mestre Moria, né? Com o Sinit. Mas as cartas, você vai ver, tem muitas recomendações, né? Como fruto dessa correspondência, Sinnett escreveu O Mundo Oculto, em 1881, e O Budismo Esotérico, em 1883. Ambos os livros exerceram grande influência e fizeram com que o interesse pela teosofia e pela sociedade teosófica aumentasse. As respostas e explanações enviadas pelos Mahatmas a Sinnett estão contidas em uma correspondência que durou de 1880 até 1885. Então, foram 5 anos, né? E foram publicadas em 1923 como as Cartas dos Mahatmas para Sinnett.
As cartas originais dos Mahatmas estão preservadas no Museu Britânico em Londres. Elas podem ser vistas com uma permissão especial do Departamento de Manuscritos Raros do Museu Britânico. Então, o Ricardo foi lá. Você tem que ter um endereço de alguém que mora em Londres para ter autorização. Se você for assim, turista, está em hotel, coisa, eles nem dão autorização. E essas cartas é muito interessante, porque aqui, ó, essa carta aqui, possivelmente era o mestre Moro, olha a letra. Não, essa aqui é do Cotumê, eu acho. Sei lá. Aqui tá ruim de ver, mas eu tenho mais para frente, no nosso estudo, a gente vai falar sobre as cartas dos mestres. E daí a gente vai ver mais, com mais clareza. Então, a gente vai ver também que os ataques que ela teve. Mas essa carta aqui, essas cartas são interessantes. Vamos imaginar, né? Então, parece uma tinta. O papel da época era um papel poroso, a tinta borraria, e o Ricardo, que teve as cartas na mão, né? Ele falou assim: você olha de um lado, parece que pensa que você não tem a impressão que a tinta está do outro lado, você está no avesso da folha. Daí você vira, tem a mesma impressão, porque a carta foi impressa no meio da folha, no miolo da folha, uma coisa louca, né? E aqui nós não vemos, mas somente depois de 100 anos, com o microscópio, que foi conseguido fazer o exame, foi feito, vocês vão ver que elas não são que nem a gente escreve, né? Vamos dizer, vamos escrever assim, pega a letra, um total. Não, são muitos risquinhos, tudo do mesmo tamanho que forma a letra. Hoje somente uma máquina faria isso, né? Talvez. E, e isso como é que é chamado, Margareta? Agora me deu um branco. Por favor, Que não elas lembro. foram precipitadas. Isso, elas foram por precipitação. Então, não é alguém que escreveu, não é quando a pessoa recebe lá, que Psicografadas. não é psicografada, e nem a outra que agora usam muito, que vem, né, É, essa um livro que eu tô com a minha precipitação cabeça, assim, é a habilidade de fazer a escrita aparecer sobre o papel ou outra substância, sem aplicação de caneta, lápis, giz de cera ou é, pincel, ou no que diz respeito ao assunto, qualquer dos métodos normais usados na tinta. Na Então, é um escrita, trabalho desculpa. mental dos mestres. E eles não gostavam de fazer, fizeram por muita necessidade, porque eles despendem uma energia enorme para fazer essas cartas, que é um trabalho mental. Entende? E Eles eles não falavam inglês também, né? Ele é, então você imagine, né? Então vocês imaginem. O mestre Coutume ainda falava, talvez o francês. Falava Nas, francês, né? nas cartas ele tem muitas citações em francês, né? Mas eles falavam um pouco de inglês, mas É, assim, né? não muito, né? Eu fico pensando na Blavatsky para escrever a Doutrina Secreta, porque ela era russa, falava muito mal o inglês, muito mal, então vocês imaginem. E os escritos que ela lia no astral, né? Eram todos em aquelas idiomas, não é nem idiomas, eram de tribos lá, que não existem mais, são coisas mortas, né? Uma língua morta. Então você imagina como é que foi o trabalho dela na luz astral, o que ela via estava de trás para frente. Vocês estão entendendo? Põe um papel no espelho, é daquele jeito, ela tinha que ler, né? E ela teve só um erro, né? Foi no rodapé que ela troca o número
numa página de um livro lá que ela viu, então ela troca ali, tá? Então, esse pessoal, vamos dizer assim, aí entra o intelecto, vocês estão entendendo? É o intelecto desenvolvido, porque tem que ter o intelecto desenvolvido. Qual a diferença de você não se deixar que o orgulho, que outras coisas prevaleça sobre isso? Tem que ter o amor junto, tá? Porque só o intelecto, ele, ele pode ir para um orgulho exacerbado, alguma coisa assim. Mas quando entra Budi, né, junto, aí sim, aí vai ter o intelecto com o amor. Aí você consegue a autorrealização. E é isso que a gente busca. Que horas são? São 20 para as 9. Acho que eu estou com quantos? Acho que dá para falar ainda sobre os ataques pessoais contra Blavatsky. Então, o que aconteceu? A Blavatsky tinha, assim, uma alma piedosa, generosa, apesar das explosões dela, que isso aí todo mundo sabe, né? Ou quando o mestre Kuthumi diz que a Blavatsky foi a melhor que eles encontraram em centenas, dezenas de séculos, né? É porque ela era muito, o gênio dela era forte, né? Ela explodia mesmo. O mestre Kuthumi, ele diz numa carta que ele estava em retiro, né? Vocês sabem que aqueles retiros daquele povo lá, eles ficam 3, 4 meses meditando, né? Então ele estava numa dessas meditações de meses, de anos, e ele teve que retornar, porque dizia que os gritos em pensamento da Blavatsky eram como flechas nele, né? E ele dizia, e ela consegue derrubar não sei quantos pinheiros lá só com essa vibração, né, da mente que ela faz de braba, né? Daí ele teve que sair, tá? Então, a Blavatsky, como eu falei há pouco, ela era contra os jesuítas, ela atacava os jesuítas, porque os jesuítas, eu vou fechar aqui de novo, na época que eles chegaram na Índia, os jesuítas estavam acabando com a teoria do yoga, né? Que é toda a teoria, entende? Onde entra tudo que nós conhecemos agora, os 7 corpos, né? O corpo vital, prana, tudo isso, chakra, tudo isso que nós hoje conhecemos, entra tudo isso. E estavam acabando, estavam construindo igrejas, acabando com tudo, e eles viajam por toda a Índia justamente para vivificar de novo a tradição, né? Porque uma coisa que é triste é quando você mata, né? Uma tradição de um povo, você mata o povo. Na verdade é isso, né? E então era contra isso que ela era. Lógico que ela pegou briga com muitos jesuítas. Muitos jesuítas tinham ódio dela. E aí que tinha já 5 anos com as cartas, né? Aí que eles entram, armam para ela. E ela é conhecida até hoje como charlatã por causa disso daqui. Então, um forte ataque contra Blavatsky, feito por Alexis e Emma Columba, era um casal. Então, assim, esse casal, eles não tinham para onde ir. E apesar de vários protestos de alguns membros ainda lá da ADIAR, né? Ela recolheu, tá? Então, ela recolheu porque tinha gente que dizia, mas não estou gostando da cara deles, e quem são eles mesmo, e da onde que vieram, né? Então, mas a ida deles para lá teve rapidamente efeitos na vida e obra de Blavatsky. Por quê? Porque muda toda a vida dela. Então, ela retornou para Diário em 21 de dezembro de 1884. Ela estava em Londres, se eu não me engano, quando ela soube que estourou lá. Eles construíram, porque as cartas
era colocada na escrivaninha, para quem que era de direito, tá? Era colocado, às vezes, para Blavatsky, às vezes para o Sinnett, às vezes para o Olcott, né? E normalmente era puxão de orelha que tinha ali naquelas cartas, entende? E era colocado na escrivaninha, colocado no quarto de quem de direito era, né? E o que que acontece? Eles inventaram uma artimanha de gavetas de uma peça para outra, aonde eles diziam que a Blavatsky colocava a carta naquele lado num outro cômodo, né? Na parede ali, tinha um esquema de baixava ali, uma coisa assim, e podia abrir a gaveta do outro lado, no móvel do outro lado, que a carta aparecia. Então, ali ficou muito comprovado, né? Que não tinha precipitação, não tinha nada. Era um esquema ali bem bolado que passava de uma peça para outra. Margarete, se você quiser comentar alguma coisa das cartas aí, dessa história dos Columbia, você pode comentar, tá? Que você estuda bastante também. Não, eles que criaram isso daí, né? Ela abrigou eles, cuidou deles, né? O Uhum. amor dela era incrível, né? Ela tinha um grande Pessoal, amor aí pelos meios eles aportugueses. traíram ela, né? Sim, E difamaram ela, né? Mas ela não fez nada. não. Até, na verdade, ela queria, né? Mas os mestres falaram que não fizesse Exatamente, né? nada. Então, Aí, daí, o que que acontece? E ela chama, os jesuítas chamam todo mundo que não queria, que não gostava, já tinham feito um conluio, né? E tinha a sociedade psíquica, né? Também, de estudos psíquicos, essa que veio e foi brabo o negócio. Então, daí ela soube, ela estava na Europa e soube isso daí. Então, ela retorna para a Diária em 21 de dezembro de 1884 para informar-se melhor sobre a situação. Ela desejava processar o casal, que havia sido banido da Diária por tentar acusar Blavatsky de fraude. Mas o comitê líder da SCT, na verdade, foi o mestre, né? Não aceitou que Blavatsky processasse o casal. Muito desapontada, renunciou ao cargo de secretária correspondente da Diário. Então, o mestre chega para ela e pergunta: adianta você processar eles, fazer alguma coisa? Você tem prova contra eles? Você só sabe que você não fez isso. Então, fica quieta que a verdade virá, né? E em março de 1885, ela partiu para a Europa para nunca mais retornar à Índia. O ataque de Colombo, como foi depois comprovado, não tinha bases sólidas. Foi fundamentado em cartas falsificadas, supostamente escritas por Blavatsky, com instruções para a organização de fraudulentos fenômenos psíquicos. Uma revista de missionários cristãos em Madrá publicou a maioria das cartas. E daí a Sociedade para a Pesquisa Psíquica de Londres, em Londres, criou um comitê especial para investigar Madame Blavatsky. Em dezembro de 1884, Richard Hodgson, um membro do comitê dessa sociedade psíquica, chegou à Índia para investigar e preparar um relatório sobre a alegação dos colonos. Baseado no relatório de Hodgson, o Comitê da Sociedade Psíquica, em um pronunciamento final em 1885, acusou Madame Blavatsky como uma das maiores impostoras da história. Imagina. Imagina que isso aí não é fácil da gente conseguir, né, superar isso. Hodgson também acusou Madame Blavatsky de ser uma espiã russa. Esse relatório do Comitê da Sociedade Psíquica foi utilizado durante anos como base para atacar Madame Blavatsky e tentar provar a inexistência dos mestres ou Mahatmas. Isso aí foi um prato cheio, né? Para quem era contra, para os materialistas, para quem era contra.
Em 1963, olha, praticamente 100 anos, né? 1966, Adelaide Waterman, pseudônimo Walter A. Carrita, acho que é assim que pronuncia, em sua obra Obituário do Relatório de Hodgson sobre Madame Blavatsky, analisou e refutou as acusações de Hodgson a Madame Blavatsky, e com uma forma muito simples, né? Porque daí ele tinha, né? Ele tinha o quê? O microscópio, né? Uma das mais recentes refutações de algumas das acusações de Hodgson contra Blavatsky é o livro de Vernon. Acho que não está esse livro aqui. Não sei, depois eu tenho ele aqui. É o livro de Vernon Harrison intitulado Blavatsky e a Sociedade Psíquica. É a examinação do Otto Repórter em 1885. Esse ataque afetou a saúde de Blavatsky, que partiu da Índia para a Europa em agosto de 85. Na Alemanha, em Würzburg, começou a escrever a Doutrina Secreta, sua obra-prima. Em maio de 1887, aceitando o convite de teósofos da Inglaterra, mudou-se para Londres. Aqui eu não vou ter. Eu pensei que tinha colocado aqui nesse livro. Mas eu sei que, então, até hoje, chamam a Blavatsky de charlatã, de impostora. Vocês vão ver, tem muitos sites, inclusive, na internet, falando mal da Blavatsky, né? E então, daí ela retorna a Londres e na Inglaterra iniciou a revista Lucifer. Porque eu estava conversando até com o Ricardo Lindemann, o que que moveu, né? Que Lúcifer é o portador da luz, né? Na verdade, não é o diabo católico, né? Com rabo, com chifre e tudo mais. Ele é o portador da luz. E eu acho que daí ela estava ainda tão indignada, né? Naquela força da indignação, da injustiça, não poder falar nada, ela colocou o nome da revista de Lúcifer. Tá? Daí, ou também tem outro ponto, né, que também a gente conversou. Acho que até vocês estavam, né, a Águida e Margareta conversamos com o Ricardo, né, lá no encontro do Goethe, que daí ele fala assim, e também, por outro lado, também acho que ela queria chamar atenção, explodir. Porque muitas pessoas daí iam ler a revista para ver o que tem esse tal de Lúcifer, né? Que é o nome dessa revista. Então, porque um dos motivos até porque ela foi escolhida pelos dois mestres para fazer esse trabalho foi a coragem dela, foi a força de espírito dela que ela tem, inclusive de embate, de combater, ela não se abaixava, entende? Ela não era aquelas pessoas que, então vou ficar quieta aqui no meu canto. Não, ela se punha. Então, nós achamos que juntou essas duas coisas, né? E ela colocou o nome da revista da Teosofista de Lúcifer, que é do latim Luciferius, significando estrela matutina, estrela d'alva, ou aquele que é portador da luz. Desde as acusações de fraude levantada na Índia, Madame Blavatsky foi repetidas vezes desenganada pelo médico, né? E segundo o testemunho de Helena, ela recebeu um dia a visita de um dos seus instrutores tibetanos, que lhe deu, segundo ela, a seguinte escolha: ou morrer libertando dela falando, libertando-me do corpo doente, ou continuar a viver para terminar a doutrina secreta. Então, lembra que ela sentia muitas. Às vezes, ela passava a noite inteira sentada na cadeira dela, porque ela não tinha coragem de levantar e ir para a cama. Ela recuperou-se, então ela escolheu, ela não quis desencarnar e depois voltar para continuar a doutrina secreta. Ela falou: não, vou terminar agora. Ela recuperou-se e continuou a escrever sua grande obra, que finalizou e foi publicada em 1888.
simultaneamente em Londres e Nova York. Em Londres, seus auxiliares na transição e edição dos manuscritos foram Bertrand Keightley, acho que é, eu não sei ler esse nome, não. A Doutrina Secreta é a maior obra da carreira literária de Blavatsky. O volume primeiro é dedicado à cosmogênese e é basicamente composto por estudos relativos à evolução do universo. O esqueleto deste volume é formado por 7 instâncias, traduzida por livros de Dzian, com comentário e explanações feitas por Blavatsky. Neste volume também são elucidados os símbolos fundamentais contidos nas grandes religiões e mitologias do mundo. Daí, ela sentiu necessidade, nessa época, de formar um grupo interno, que até então estava tudo misturado. Quem conhecia, quem não conhecia, quem estava chegando agora, como se fosse uma palestra aberta ao público, né? Então, ela resolveu formar a fundação da Escola Esotérica. O segundo volume contém outra série de instâncias do livro de Zian, que descrevem a evolução humana, a antropogênese. As palavras finais de Blavatsky sobre a obra foram: esta obra é dedicada a todos os verdadeiros teosofistas. Também em 1888, Madame Blavatsky fundou a seção esotérica da Sociedade Teosófica, dedicada a um estudo mais profundo da filosofia esotérica, e escreveu para os estudantes dessa escola 3 trabalhos. Ela fala, assim, tem uma parte eu acho que é na Chave para a Teosofia, que ela diz que tem mais teósofos fora da sociedade teosófica do que dentro. Que para ela, teósofo é aquele que segue uma linha moral de conduta, né? Então, segundo testemunhas da época, Blavatsky trabalhava incessantemente em seus projetos, mesmo com sua saúde seriamente abalada. Seu trabalho pode ser visto na monumental obra Doutrina Secreta. Nesta obra, ela inclui mais de 2.000 citações, com indicações precisas de páginas e autores, relacionadas a livros que ela não poderia ter lido, pelo menos diretamente. Outro exemplo de seu extenso trabalho e dedicação é o livro Isis Sem Véu, com mais de 1.300 páginas. Várias testemunhas afirmaram que sua biblioteca, que acompanhava nas viagens, se limitava a poucos dicionários de inglês. Então, esse era. Então, tudo. As pessoas, assim, que os grandes escritores, falavam que não tinha como com o que ela carregava as coisas dela num baú, né? Sabe que a mala, antigamente, no século XIX, era um baú, né? Era ali que ela carregava as coisas dela. Acho que eu pulei ou não? É, tá certo. Ainda segundo ela própria, algumas cenas e citações lhes eram mostradas clarividentemente através da luz astral. Outras vezes, enquanto dormia, páginas inteiras eram precipitadas em sua própria letra, ou cartas dos mestres se materializavam em papéis. Esses fatos contribuíram fortemente para que Blavatsky fosse tomada como uma farsante, né? Porque ela teve ajuda, sim, mas foi a dos mestres, né? Os livros A Chave para a Teosofia e Isis Sem Véu, de Blavatsky, em 1889, Blavatsky publicou o livro A Chave para a Teosofia, uma exposição clara de ética, filosofia e ciência, em forma de perguntas e respostas, expondo a razão pela qual a Sociedade Teosófica foi fundada e quais eram seus ensinamentos básicos. Ela sentiu necessidade de escrever a Chave para a Teosofia até com uma forma de explicar a doutrina secreta. Ela também publicou A Voz do Silêncio, um livro poético baseado no livro dos Preceitos de Ouro, que ela havia memorizado enquanto residia
em uma lamaceria tibetana, que foi traduzido para a língua portuguesa por Fernando Pessoa. Estamos terminando, eu vou terminar, gente. Helena Blavatsky faleceu em 1891 em Londres. Após sua morte, a de Henry Olcott, a liderança da Sociedade Teosófica foi entregue à discípula favorita de Blavatsky, Annie Besant, e a William Van Zant. Tem também gente dizendo que a Annie Besant, porque assim, cada um queria ser o que tinha muita gente, parte política, né? Muita gente queria pegar essa parte, porque o Olcott ficava com a parte administrativa, ela ficava com a parte, vamos dizer, espiritual. Então, ela era a chefe externa da escola esotérica. Aí, ela escolheu a Annie Besant. Aí, muita gente diz que não, que foi uma farsa, que a Annie Besant passou a conversar nela, porque não sei o quê, porque, sabe aquelas coisas? Então, até hoje, existe uma separação na Sociedade Teosófica. Criaram um movimento, né, Margaret, da volta a Blavatsky, e a Sociedade Teosófica dos Estados Unidos foi mais ou menos, não é quase, eles quase que não aceitam muito a adiar. Então, tem umas questões aí. Aí, seu corpo foi cremado e um terço das cinzas ficou na Europa, e um terço foi para os Estados Unidos, levado por Jude. E outro terço encontra-se na sede internacional da ST, depositada no interior de uma estátua dela. Em seu testamento, Blavatsky pede aos teólogos que celebrem a data do seu falecimento como o Dia do Lótus Branco. Atendendo o seu pedido, desde 1892, os membros da Sociedade Teosófica ao redor do mundo reúnem-se nessa data para homenageá-la. A Blavatsky, ela criou esse selo, né? Foi elaborado por ela. Pode ver que tem parte dos símbolos da Sociedade Teosófica, né? Na sua cor original. E Blavatsky colocou no papel carta e foi utilizado em cada volume da Collected Writings, né? Então, aqui. Tá? Então, tem esse selo aí. Aqui eu deixei umas fotos que tem 1868, 1876, 1875. Então, não tem muitas fotos dela, né? Que era difícil também, né? O homem deve adquirir a verdadeira consciência de si mesmo para compreender a origem da ilusão que o consome. E terminamos essa parte, tá? Se alguém quiser colocar alguma coisa, falar alguma coisa. Eu vou falar rapidinho, pegando o gancho aí que você Sim. falou, da vida dela. Esse livro da Sylvia Cranston, eu acho muito interessante, que ele foi um marco também na Uhum. minha vida, quando eu li. Ele só Sei. tem umas 700 e poucas páginas, É. mas na hora que você pega para Ó. ler, você pega num sábado de manhã e vai até no domingo. Você não Porque tem vontade de quando, largar. porque quando você lê e sabe da vida dela, você não reclama de dor, você não reclama de doença, você não Sim. reclama de fome, você não Nem reclama de eu. nada, Preguiça de ir para a sabe? loja. Porque a gente não dá para entender o que que ela passou. Ela estava com uma bala na coluna que o médico falou: não dá para tirar, se tirar vai ficar paraplégica. Então ela passou dores até ela morrer com aquela bala. Agora, por que que ela não tirou, já que ela tinha poderes psíquicos, esses poderes todos? Porque não é assim que os mestres nos ensinam, né? Esse treinamento, né? Você não usa isso de forma alguma em benefício próprio. É egoísmo. Tudo que a gente aprende na teosofia é altruísmo, é para você ser altruísta, em benefício da humanidade, em benefício dos outros.
E ela era uma mulher aristocrata, ela era descendente de Rurik, o fundador dessa grande nação, né, russa, né? E eles eram do norte, eram homens brancos grandes. Eles não Sim. invadiram. O povo que estava lá pediu para eles ficarem porque eles eram muito inteligentes. E ela era uma exímia pianista, ela se apresentou nas melhores casas na Europa. Ela era é, pintora, desenhista, falava grego, falava francês, e ela teve época que ela não tinha dinheiro no bolso. Ela Sim. fazia tinta para vender na época de, né? E ela era uma pessoa assim, ali era altruísmo puro, né? Então, eu acho assim que quando lê esse livro, e tem outras coisas também, os poderes dela que a gente não sabe. Tem outros livros também dela, eu estou até aqui na mão, que esse acho que foi um livro dos mais esperados por nós da Sociedade Teosófica, não sei se dá Aham. para vocês verem, Ah, sim, aham. Tiver. é, Uhum. Blavatsky Tibet Tuco. Tuco é um dos CIDs, mas eu acho que se vocês começarem a ler, né, é um dos segredos mais bem guardados do Tibete. Por isso que, na época, antes dessa invasão da China, era proibido estrangeiro lá. Agora, eu aconselho vocês a lerem para descobrir o que que é isso. Vocês não vão acreditar, né? É isso aí. Colocar junto. Vou colocar junto na nossa listinha. Eu tenho ele ali. Tá? Estou tentando ver. Eu vou colocar também o livro que tenha, que tenha, que diz que ela não era charlatã, né, sobre as cartas. Vou colocar esse livro também. Tá? Aí, no nosso próximo encontro, hoje é dia 10, 17 e 24. Aí nós vamos começar com a formação do universo. Então, vamos entrar em ocultismo mesmo, né? Vamos estudar isso, tá bom? Próximo dia, Tirza? E dia 24 é a cada 15 dias, né? Então, próxima quarta é 17, depois o outro é 24. Tá? Bom, gente, então nós vamos terminar, né? Conseguimos manter o horário, né? Estamos bem em Muito cima. Então, vamos nos manter a coluna ereta, lembrando dos ensinamentos aqui contidos. Guardemos silêncio nos lábios, amor no coração e paz na mente. Que as sementes aqui colhidas sejam amanhã os frutos de nossas vidas. Que juntos possamos sempre ser uma fonte de inspiração nas trevas. Que nosso viver seja a realização do Dharma. Nosso renascer, um esforço de libertação. Nossa morte, uma porta para a iluminação. Nosso retorno, a testemunha da compaixão universal, do amor que sempre vence. Que nós fiquemos em paz, que possamos levar essa energia para onde nós formos. Tá bom? E se vocês, assim, lembrarem de alguma coisa, quiserem fazer uma pergunta durante a semana, vocês podem colocar lá no grupo, tá? Que eu, a Margareta, qualquer um lá dos membros Eu vou ver responde. se eu acho alguma coisa aqui, porque a vida dela é maravilhosa. Nossa, Alguma muito. coisa assim, mais Eu que também se quero. não Eu vi se eu costuma. tiro da própria Helena, da Silvia aqui, né? É, Que tem. aí ela fala sobre os artistas, também no final do livro, que são teósofos. Por exemplo, Thomas Alva Edison era teósofo, Nehru, Gandhi. Einstein. Sim, Gandhi. O Einstein, Gandhi, ele não foi, não era teósofo, mas ele tinha
O livro dela, né? Sempre Primeiro livro, volume um na cabeceira Era o livro de apoio dele, né? Então, tem vários, ele tem Mondrian, Scriabin, é Esse era fantástico. era o Einstein, né? Que tinha a Doutrina Secreta como livro de cabeceira. É o volume um. E hoje nós É, temos um dos grandes fenômenos que é membro nosso mesmo, que é o Rupert Sheldrake. Leiam, é. vocês procurem Super a teoria dos campos mórficos, aí vocês vão Pórficos. achar. Uhum. E também é dito que a J.K. Rowling, que é a criadora Harry Potter. do Harry Harry Potter. Potter, ela é membro da Sociedade Teosófica. Tanto que, se você for ver o Harry Potter com outros olhos, você vai ver que ali é a Sim, luta do bem contra o mal dentro de você mesmo, porque é sim. ali que está essa luta, né? Ah, e só mais uma coisinha, porque está todo mundo querendo dormir. No dia 8 de maio, que é comemorado o Dia do Lótus Branco, a Blavatsky pede para as pessoas lerem, os teósofos, qualquer pessoa, leia um trecho do Bhagavad Gita, em homenagem a ela. Boa noite para vocês, bons Boa sonhos. noite, Margarete. Simão, você está longe, mas você está perto. O bom da internet é isso, né? Aqui, Aproxima todo aqui tem mundo. a Águida, está em Curitiba. A Priscila está onde, Priscila? São Bernardo, São Paulo. Ah, é São Bernardo, né? A Carmen está no Rio Grande do Sul, Margarete no Espírito Santo. Aqui a. Ai, esqueci teu nome. Mara, Tá, bom. Belo, Belo Horizonte, é. Então, estamos cada uma num estado, Esse, lembrando do Simão, que não está no é, Brasil, mas não está no Brasil, exatamente, mas a gente está perto, como se diz. é, Tá? Isso. Então, obrigada pela atenção de vocês. Muito, muito Muito, bom. Obrigada, Tirza. Bom, Obrigada a todos. bom dia, Obrigada bom a dia. todos. Bom dia. Bom então, dia, vamos lá. obrigada a todos. Obrigada por compartilhar aí o seu conhecimento, Tirza, Margarete. Sempre muito bom Obrigada. aprender. Sim. obrigada, 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 Margarete. gente. Você vai botar lá o que a Margarete Vou, falou, né? vou colocar, nós vamos colocar os livros lá, tá bom? Tá, Vou tá. fazer. Obrigada. Obrigada. E daí, hoje talvez demore um pouco, vai ficar pronto para converter ali pelas 11 horas. Talvez eu coloque amanhã de manhã, tá? A gravação. Se vocês Tá. quiserem mandar para alguém, pode mandar. Feito? Tá. Obrigada, Beijo. Tirza.